Glória a Deus. Aleluia, meu querido irmão. Você que vai acompanhar esse vídeo, vou chamar de a parte 2, né? De Eclesiastes 2, 13 e 14. Eu espero que você esteja recebendo de Deus como alguém que busca resposta e o Senhor vem e fala na sua vida. Porque nós estamos nos últimos dias vivendo tempos difíceis. Então, que você seja a resistência, que esteja firme no propósito. Porque as pessoas estão caindo aos montes, caindo uma por uma. O diabo ele tem tido um poder muito grande de desânimo, de prostração nas pessoas à nossa volta. Não deixe cair a sua fé. Não deixe decair a sua caminhada. Fique firme em Jesus. E para você ficar firme, você precisa disso aqui. Vamos continuar? Eclesiastes 2, 13 e 14. Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Aí eu tinha mencionado uma frase atribuída a Albert Einstein, que provavelmente não é, que diz: tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um depende do tamanho do seu saber. Então, eu parei no trecho, na verdade eu fiz toda uma concatenação de ideias para chegar naquele trecho que eu tive que interromper porque recebi a visita de um pastor que eu não via há quase 10 anos. Acho que talvez, na verdade eu não sei quantos anos, então acho que quase isso, ou talvez até mais. E ele veio me fortalecer e eu pude abençoar ele também, graças a Deus, que o Senhor me deu graça para poder abençoar alguém. Ele veio aqui, me visitou e foi ricamente, tremendamente abençoado. Eu tinha parado na parte de que José, Faraó teve o sonho, e então Faraó não sabia como interpretar o sonho. Faraó não tinha o que dizer, como fazer, o que falar a respeito do sonho, porque ele não sabia. Então quem não sabe está em trevas. Quem não sabe anda no escuro. Aquele que anda no escuro apoia-se em Deus. Então, ele estando em trevas, ele estava no escuro. Logo, ele chama alguém para ajudar, os sábios dele não conseguem, então ele é obrigado a chamar quem? Ele é obrigado a chamar Daniel. Daniel, falei errado, José. José, de uma nação estrangeira, um povo que foi subjugado, era escravo e criminoso, mas José tinha a sabedoria que ele não tinha. Então, José enxergava o que Faraó não conseguia enxergar. Por quê? José tinha a sabedoria de Deus, Senhor, nos dê sabedoria. E Faraó não tinha. E aí eu disse que a sabedoria... Deus é o ser máximo em sabedoria. A ideia de Deus traz essa premissa. Premissa do argumento significa que você tem uma base do qual se apoia aquilo. Então, na premissa do argumento, nós temos que José, ele tinha a sabedoria, Faraó não tinha. Mas com relação a Deus, Deus, ele tem toda sabedoria, logo Deus vê tudo, porque sabedoria é igual, é equivalente a dizer que você enxerga. Sabedoria é equivalente a dizer que você tem um óculos. Sabedoria é isso.
Então, aquele que é sábio, ele tem um óculos para enxergar mais longe. Aquele, então, que não é sábio, ele não tem um óculos para enxergar mais longe. Mas aquele que é sábio tem. Aquele que não é sábio não tem. Mas aquele que é sábio tem. Então, só que a sabedoria, em nós, ela é relativa. Uns têm mais, outros têm menos. Então, uns enxergam mais, outros enxergam menos. Sendo assim, ninguém consegue enxergar tudo, fora Deus. Deus enxerga tudo. Mas as outras pessoas não enxergam tudo. Então, todos nós vamos ter alguns aspectos que nós não enxergamos. Como então vencer isso? Como vencer essa falta, essa necessidade, essa falha? Como vencer essa falha? Jesus disse, quando foi ressuscitar Lázaro, se creres, verás. Você tem acesso à visão pela fé. Então, Deus, na forma de Cristo, ele via Lázaro já ressurreto. Mas as irmãs de Lázaro não viam. Para elas, isso estava oculto. Elas estavam em trevas. Elas eram tolas, elas não tinham percepção. Mas, quando você não vê, existe uma forma de ver. Quando você não tem a sabedoria para ver, existe uma forma de você ver. Como? Você tem que crer naquele que vê. Então, como a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Seus pais veem coisas que você não vê. Como a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você crê no Senhor Jesus e porque você crê em Cristo, você participa da visão dele. Então, você não está enxergando. Por quê? Porque você não tem sabedoria suficiente. Porque aquele que tem sabedoria enxerga tudo. Aquele que não tem, não enxerga. Então, quando você não enxerga, você precisa de alguém que enxergue. Só que para você dar crédito a alguém que enxergue, você precisa de quê? Honra. Jesus disse, quando ele voltou para a sua cidade, vocês me dirão, médico, cura-te a ti mesmo, faz aqui os mesmos milagres que o Senhor fez naquele lugar. E então, ele disse, um profeta não é bem recebido em sua própria casa. Aí o texto diz assim no final, por essa razão, Jesus não conseguiu realizar muitos milagres ali. Quando você não enxerga, porque você não tem sabedoria suficiente, você precisa de alguém que enxergue. Mas para você receber de alguém que enxerga, você precisa de quê? De honrar. Você precisa de dar crédito, creditar a ele confiança. Aí porque você acredita a ele confiança, o que acontece? Você recebe da sua visão. Então, isso envolve quebrar o ego, quebrar a justiça própria, quebrar o orgulho. Quando você, então, deixa de lado o ego, o orgulho, e você dá crédito a quem tem sabedoria, que está enxergando. Oi, Simone, tudo bem? A paz de Jesus. Espero que você goste. Quando você tem Quando você tem alguém que enxerga do seu lado, o que acontece? Você tem que dar crédito. Quando você dá crédito, aí você é como se você pegasse a sabedoria emprestada. Em outras palavras, pegasse o óculos ou a visão emprestada. Por quê? Aquele que é sábio enxerga, mas o tolo vive na escuridão. Tudo que o homem ignora, para ele não existe. Está lá, mas para ele não existe. Está lá, mas para ele não existe. Porque o universo de cada um
se resume no tamanho do seu saber. Então, se eu sei muito, eu enxergo muito, se eu sei pouco, eu enxergo pouco. Mas ninguém consegue saber tudo, porque ninguém é Deus. Só Deus é assim. Sendo assim, por meio da honra, você chega mais longe. Então, algumas coisas que você não enxerga, você vai precisar de pessoas que enxergam para ver por você, te dizer. Mas aí, você não vai dar crédito se você não tiver honra, se você não acreditar, se você não crer. Então, quando você crê, você expande seu campo de visão. Porque pela fé, você consegue, crendo naqueles a quem Deus envia, no ministério dos outros, nos dons dos outros, nos talentos dos outros, crendo, você consegue enxergar aquilo que você não estava vendo. Mas não pelos seus olhos, pelos olhos de outro. Então Deus coloca pessoas do seu lado para verem, te falarem, mas para você dar ouvidos, você precisa de honrar. Então você honra. Quando você honra, então agora você ganha a capacidade de ver com os olhos de outra pessoa. Por quê? Algumas situações na nossa vida, a gente vai olhar e não vai enxergar nenhum problema. Mas não quer dizer que não tenha problema. Tem problema. Você só não está vendo. Você olha para um relacionamento, ou para um emprego, ou para uma amizade, e você não vê nada de errado, nenhum problema. Mas tem problema. Você só não está vendo. Aí vem uma pessoa mais sábia que você, e ele consegue enxergar, ele vê. Aí ele olha para aquela situação, para aquele problema, e ele vê o problema. Aí ele chega para você e fala, tem um problema ali, se afasta disso. Se você der crédito, você vai ter o livramento. Se você não der crédito, vai se cumprir aquilo que foi visto pelo sábio que estava ali do lado. Então, andar com sábios ou ter acesso a pessoas sábias ajuda a você pegar o óculos emprestado e conseguir enxergar através dos olhos de outro. Porque a honra, ela é importante principalmente para te dar visão, perspectiva. Ela ajuda você a expandir a sua visão e assim receber novas bênçãos. Vou dar um exemplo de bênção recebida. Você faz amizade com um amigo sábio, aí esse amigo sábio chega para você e diz, olha, você está gastando seu dinheiro só com besteira, isso é ruim para você. Gaste o seu dinheiro de maneira correta. Você não está vendo você gastando dinheiro de maneira indevida, mas ele enxergou, ele teve essa perspectiva, ele conseguiu olhar e ver isso. Então, ele te diz. Aí o que acontece? Você pode dar crédito ou não. Se você não der crédito, vai se cumprir aquilo que ele viu e você vai ser prejudicado. Se você der crédito, então você vai ter o livramento de ser prejudicado e de perder aquilo que ele viu que você perderia. De acontecer aquilo que ele previu que aconteceria. Então, assim como o ateu diz, Deus não existe. Deus não existe mesmo? Não, Deus existe. Então, o ateu ignora o fato. Por quê? Porque ele não tem sabedoria, ele não consegue enxergar. Mas não significa que não exista. Então, tem muitos problemas na nossa vida, atualmente, que estão lá, mas não estamos enxergando. Mas estão lá, não deixam de estar lá. Então, o Senhor, ele sempre faz a parte dele. Ele sempre envia pessoas para te mostrar o problema, para te fazer enxergar o problema. E ele faz isso por uma graça muito valiosa. E nessa graça,
onde ele faz isso, para que você veja e possa se precaver, se prevenir, você recebe quando você crê. Então, são dois aspectos chaves da visão. Primeiro, ter sabedoria. E segundo, naquilo que te falta sabedoria, ter honra. Quando você tem os dois, sabedoria e honra, a sabedoria te ajuda a ver o que você não está vendo e a honra te ajuda a ver por meio dos olhos de outro aquilo que você não está vendo. Mas tanto um quanto o outro expandem sua visão. Eu vou dar um exemplo. Digamos que tem uma pessoa que ele está passando por crises de ansiedade e crises de pânico. Ele está passando por isso. E ele é tolo. Ele não tem sabedoria. Ele não sabe o que fazer, não sabe como agir, não sabe quando agir, não sabe o porquê está passando por aquilo e não sabe o que fazer para resolver. Não sabe. Então ele está em trevas, está refém da situação. E ele, estando refém da situação, ele não consegue se desvincular daquilo e aquilo se agarrou a ele assim tão fortemente que ele não sabe mais o que fazer. Mas vem uma pessoa que Deus coloca que já passou pela crise de pânico, já passou pela crise de ansiedade. O Senhor agiu na vida dele e mostrou para ele o que é que causa e como se resolve a crise de ansiedade. Aí esse aqui, que Deus fez esse trabalho, enxerga. Ele sabe de onde vem, como que acontece, o que fazer para resolver. Ele sabe, ele entende tudo a respeito. Então ele enxerga, ele tem sabedoria, ele tem um conhecimento. Então ele chega para o outro e diz, olha, o que vai te curar vai ser isso, 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 você tem que fazer isso, isso e isso. Depois que você fizer isso, 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 assim, 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 com isso, isso e aquilo, você vai ficar livre. Quem que está enxergando? O sábio que Deus mandou. Aí, aquele que não enxerga, que é tolo, que não tem o conhecimento, não tem a sabedoria, ele olhará para o sábio e falará, você está me atacando. Isso aí que você está dizendo aí, ó, não existe, não é verdade. Você tem que entender que é normal ter crise de ansiedade, crise de pânico, e eu não tenho que corrigir nada, nem ajustar nada na minha vida, porque está tudo bem. Ele está se justificando e condenando quem estendeu a mão para ajudar. Ele está se justificando e condenando quem estendeu a mão para ajudar. Por quê? Porque não tem a honra. Agora, se ele chegar, olhar para o sábio que tem a resposta, e ele dizer, nossa, realmente, meu Deus, isso é verdade. Isso é verdade. Oh Deus, obrigado, porque o Senhor mandou uma pessoa que vê para me mostrar. Realmente, irmão, você está vendo, eu não enxergo isso, mas eu honro a sua vida, eu sei da sua trajetória, da sua história, eu te respeito, e por te respeitar, eu te digo, eu creio. Aí porque ele crê, se cumpre o que Jesus falou. Porque crestes, verás. Aí agora, ele é livrado da crise de ansiedade, crise de pânico, e ele vê que era tudo verdade. Porque ele não é sábio, ele não tem a sabedoria. Todavia, entretanto, apesar de não ser sábio, de não ter a sabedoria, ele honrou quem tem. Por ele honrar quem tem, o que aconteceu com ele?
Ele recebeu. Ele recebeu. Então, naquilo que nós temos sabedoria, vamos enxergar. E naquilo que não temos sabedoria, precisaremos de outros para nos mostrar o que não estamos vendo. A honra é valiosa, assim como a sabedoria é valiosa, porque tanto uma quanto a outra te esclarece. Sabe o que é esclarecer? Vem de clarear. Então, o que é o claro? É onde tem luz, né? Onde tem luz fica claro. E onde tem trevas é o escuro. Então, clarear ou enxergar, ver, é fruto de luz, é fruto de visão. Então, a sabedoria, ela vem clareando sua mente. Mas quando te falta ela, e para todo mundo vai faltar, você precisa da honra. Então, a honra, ela vai ser a moeda de troca, onde você troca por um empréstimo. Me empresta a sua sabedoria. Eu creio. Eu respeito. Eu honro. Então, assim você recebe agora, da parte de Deus, benefício, cura, restauração, transformação. Por quê? Não porque você era sábio, mas porque você honrou alguém que tinha. Tinha o quê? A clareza, a luz. Para ele estava patente, visível, esclarecido. Então ele vem e ele joga sobre você aquela luz. E aquela luz que está sobre você, aquela luz que está sobre ele, repousa sobre você. E então você passa a ver também. Você passa a enxergar também. Então, eu diria que não é sábio virar para uma pessoa e dizer: você não me entende. Você não me entende. Você não entende o que eu estou passando. Você não sabe que eu tenho que aceitar que isso é normal. Não. Na verdade, a maior chance é de que você não está entendendo o sábio ou a sábia. Por quê? Porque às vezes ela já viu a saída daquela situação. E você, com esse comportamento, vai permanecer lá. Então, quando te faltar sabedoria, revista-se de honra, para que através dessa honra, quando te faltar sabedoria, para que através dessa honra você seja elevado e você esteja acima dos seus problemas, acima das suas dificuldades. Lembrando, Faraó teve que se submeter e honrar José, que era um criminoso, estava preso e era de uma nação estrangeira, ou seja, na mente, né, no pensamento de Faraó, José era inferior, mas ele tinha a sabedoria. Então, aquele que tem a sabedoria na situação é o que enxerga, e o que enxerga, ele está na posição daquele que abençoa, daquele que dá. Não é verdade? Então, a humildade atrai a graça, e a soberba, ela resiste o espírito. Ela leva o espírito a te resistir. Então, meu querido, que você possa ser uma pessoa cheia de honra, cheia de humildade, cheia de sabedoria, para que tudo te vá bem, você seja bem-sucedido em todos os seus planos, viva uma vida plena, alegre, feliz, debaixo de bênçãos, do favor de Deus, da graça de Deus. Porque é isso que transforma você, é isso que melhora a sua vida. Às vezes, olha, eu diria que é constante. Às vezes constantemente, você não enxerga o que o diabo está fazendo na sua vida, você acha que são coisas normais, naturais, coisas simples. Não é só demônio. Aí você não está enxergando, você está se submetendo, aceitando. Por quê? Porque parece ser coisa simples, natural, uma tristeza aqui, uma coisa ali, uma enfermidade aqui, uma enfermidade ali. E chega um sábio que enxerga e fala para você: ei, você não precisa de ficar assim. Repreende isso, que você vai ficar bom. Aí você vai virar para ele e falar: você não me entende, eu só estou com gripe. Não, não faça isso.
Se você receber uma palavra, fale amém, receba e coloque em prática. A pessoa que praticar isso que eu ensinei na parte 1 e na parte 2, meu Deus. Meu Deus do céu. Ela vai ter uma virada de chave assim, ó, tão impressionante na sua vida. Meu Deus, eu não consigo, eu tenho dificuldade até de te descrever em palavras. Como que a sua vida vai mudar? Mudar para benefício de quem? Seu. Seu. Ninguém consegue honrar por outra pessoa, ou respeitar por outra pessoa, ou se submeter por outra pessoa, ou ser sábio por outra pessoa. Cada um tem que dar conta de si mesmo. Então, eu estou liberando essa palavra sobre a sua vida para que você receba e seja alimentado e você cresça, mas depende de você. Se você vai receber, você vai acatar, você vai aceitar essa palavra. Se você for acatar, receber, aceitar, aleluia. Sua vida vai ser transformada de uma forma que você não tem nem ideia. Mas, se você não receber essa palavra e continuar sendo tolo e não honrando quem é sábio à sua volta, as pessoas que Deus colocar, então, meu querido, eu sinto muito, mas você verá o Filho de Deus descendo com os seus santos anjos e descendo com os seus santos eleitos que praticaram isso, brilhando como as estrelas dos céus, mais fortes do que o fulgor do céu, munidos de coroas, de uma veste branca resplandecente, chegando, descendo em cavalos brancos montados pelas nuvens, abaixo do céu. O exército de Deus que se chama pelo seu nome, descendo no céu. E você talvez estará até na fila dos bodes, que vão ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre, talvez. Ou talvez estará onde? Na fila daqueles que serão governados pelos vencedores. Porque aquele que vencer comerá do maná escondido de Deus. Meu querido, eu só quero que você seja um vencedor. Deus dos céus, faz os seus filhos acordarem desse sono. Senhor, implanta agora a palavra e a sabedoria dentro deles, para que eles fluam no entendimento, na compreensão. Traz humildade, honra, fé. Senhor, ensina eles a serem sábios, no nome de Jesus. Serem sábios conhecendo e também respeitando e honrando. Para que eles vivam tudo aquilo que o Senhor planejou para eles, meu Pai. Porque eu sei, Pai, que o Senhor tem coisas melhores para nós. O Senhor tem um reino poderoso para nós. Nós não devemos olhar para os homens, mas sim para o céu, porque é de lá de onde vem a nossa esperança. Libera hoje sobre a vida desse ouvinte. Em nome de Jesus. Amém.